Então, como a gente tem trabalhado de uma forma aí bem sequencial, e a gente, quarta passada, a gente viu a questão do evangelho propriamente dito. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais dentro da realidade da redenção que há no Cristo crucificado. Só que aí, antes da gente entrar nisso, eu só queria falar um pouco a respeito dessa questão de criação, queda, redenção e consumação. Esses assuntos, eles são, de certa forma, os assuntos que vão nortear a nossa cosmovisão cristã. Então, todas as nossas convicções vão estar baseadas nesses assuntos. Então, toda boa teologia, vamos dizer assim, ela vai, de certa forma, trazer respostas bem consistentes para a realidade da criação, da queda, da redenção e da consumação. Agora, por que para nós, dentro de uma perspectiva evangelística, é importante estudarmos a realidade das cosmovisões ou da cosmovisão cristã? É porque, de certa forma, nós estamos vivendo no meio de uma cultura que é crescente, diversa, né, e complicada. E essa cultura complicada, que todo dia muda, que todo dia, de certa forma, inventa uma nova onda, um novo negócio, sempre traz uma nova perspectiva para as coisas que nelas, de certa forma, estão inseridas. Isso traz um desafio para a realidade da contextualização do Evangelho. Então, a gente precisa entender que os princípios que estão na Escritura precisam transpor uma barreira de tempo, de espaço e precisam ser relevantes no meio de um contexto cultural. Então, quando a gente começa a discernir a realidade da criação, da queda, da redenção e da consumação e traz isso de forma inteligível para a realidade da nossa cultura, a gente consegue responder aí diversas perguntas que o ser humano ele está fazendo, ok? Então, como a gente tem um sistema de crença que de certa maneira advoga o direito de que é a verdade, né? Nós não acreditamos que temos meia verdade ou que somos mais uma ideia que contém verdade. Nós acreditamos que Cristo é a verdade. Ou seja, nós advogamos essa ideia de que Cristo é a verdade. Então, dentro desse contexto, né, de reivindicação de uma revelação exclusiva que o cristianismo tem, a gente precisa ser relevante o suficiente para estar mantendo aí o nosso padrão. Né, cara? Então a gente tem um desafio enorme quando a gente se posiciona para pregar o evangelho, porque a gente está dizendo que o evangelho ele não contém verdade, ele não é mais uma verdade, mas que o evangelho é a verdade, né? E que em detrimento desse posicionamento de que o evangelho é a verdade, todas as outras coisas são mentira. Então nós temos que estar super posicionados para, de certa forma, no meio da nossa cultura, defendermos então essa realidade, ok? Aí tem algumas definições que cristãos têm dado a esse termo cosmovisão, tá? Então cosmovisão seria um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. Então cosmovisão é o sistema de crença completo e fundamental de uma pessoa, tá? Então aquilo que de certa forma está em você, aquilo que você crê, que você acredita, isso vai definir a forma como você enxerga o mundo. Tá? Então, as pessoas são guiadas por sua cosmovisão. Então, elas são movidas por sua cosmovisão. Então, a forma como eu encaro essa realidade bíblica, de certa forma, vai fazer com que eu tenha uma atitude. Né? Eu vou agir em conformidade àquilo que creio. Outra definição diz que cosmovisão seria uma explicação e interpretação do mundo e uma aplicação dessa visão à vida. Uma cosmovisão fornece um modelo do mundo que orienta o seu aderente nesse mundo. Há outra que diz que uma cosmovisão é um sistema completo de crenças, de valores, de princípios éticos e comprometimentos de uma pessoa. Ou seja, a cosmovisão seria tudo sobre tudo. Então, é a forma como o ser humano, em seu ser, vai enxergar todas as coisas. Aí existem elementos que vão compor uma cosmovisão. Toda e qualquer cosmovisão vai tomar partido sobre esses pontos que eu vou mencionar para vocês, ok? Primeiro, cosmologia. Então, toda cosmovisão vai ter uma explicação para a origem e para a natureza do universo. Então, qual é a explicação que nós damos para a origem e para a natureza do universo? É que Deus, o eterno, soberano, ele cria todas as coisas. Então nós estamos indo contra uma cosmovisão humanista, né, darwinista, que diz que tudo nasce desde uma outra realidade, desde uma outra perspectiva. Então a cosmovisão está relacionada a isso.
A minha crença define, determina a minha cosmovisão e traz respostas, né? Traz explicações para a origem, para a natureza do universo. Depois, toda cosmovisão tem sua teologia, né? Toda cosmovisão, inclusive o ateísmo, vai tomar uma posição sobre a existência e a natureza de Deus. Então nós cremos que Deus existe e nós estamos conhecendo o seu caráter e seus atributos. O ateísmo diz que Deus não existe, ou seja, independente do posicionamento, sempre existirá um posicionamento, ok? Seja a favor ou seja contra. Então toda cosmovisão vai depender também de uma teologia, tá? Aí vem, terceiro ponto, uma antropologia. Então toda cosmovisão vai demonstrar a identidade e o valor dos seres humanos. Então, para nós, o ser humano não é só um animal que se deu bem aí na escala evolutiva, né? O ser humano é um ser criado à imagem e à semelhança de Deus, né? E aí está todo o valor que o ser humano tem dentro da nossa cosmovisão. Ele não é um animal que está aí vivendo de instintos que estão mais elaborados do que o instinto de outros animais, ok? Aí tem a questão da epistemologia, que seria a natureza e a justificativa para o conhecimento, a verdade, né? Toda cosmovisão vai definir como nós vamos nos relacionar com conhecimento e com verdade, como nós vamos encarar os fatos do conhecimento e da verdade. Também há um outro ponto que seria a questão da axiologia, que eles chamam, que seria a identidade e a natureza dos valores, né? Então, um dos argumentos que vão comprovar a existência de Deus fora da realidade escriturística é o argumento axiológico, que vai falar da realidade da moral. Então, por que nós temos uma moral? Da onde vem essa realidade de moral, né? Quem colocou no ser humano esse sentimento de moral? E aí parte do pressuposto de que foi o próprio Deus quem definiu e trouxe essa realidade de moral sobre nós. Aí tem também a história, né? Toda cosmovisão precisa de uma história, que seria o padrão e a importância dos eventos que acontecem dentro da realidade histórica e um destino. O que vai acontecer com as pessoas depois da morte? Então toda cosmovisão ela vai, de certa forma, caminhar dentro dessa realidade. Então a cosmovisão cristã, o que ela vai fazer? Ela vai unificar as crenças de uma pessoa num sistema que seja coerente e bíblico. Tá? Então ela vai trabalhar com coerência e com Bíblia. Então as crenças básicas da cosmovisão cristã vão fornecer uma estrada abrangente, coerente e consistente pela qual se pode viajar ao longo da vida, né? E quais seriam os assuntos que vão permear basicamente vão permear a nossa cosmovisão? É a questão da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então, só para dar um exemplo aqui para nós, né, peguei um artigo de um irmão chamado Thiago Santos, achei muito legal, ele sintetiza de forma boa e eu quero ler para vocês aqui. Então, ele diz assim, que na criação vemos o Deus Trino Todo-Poderoso, transcendente, autoexistente, suficiente em si mesmo, eterno, santo e perfeito em todos os seus atributos, criando todas as coisas que existem, desde as mais remotas e distantes galáxias até a Terra e tudo que nela há. Vemos a criação do homem, a imago Dei, segundo a imagem do próprio Deus, em estado de inocência e liberdade, debaixo do governo moral de Deus, ordenado a ser responsável e obediente e a governar sobre todas as coisas criadas para a glória do Criador. Então, você tem um resumo do que é criação e qual é a nossa perspectiva para a realidade que foi criada. Depois da criação vem a queda. Aí ele diz, na queda, vemos o homem transgredindo a lei de Deus e se afastando dele, caindo do seu estado de inocência e felicidade e legando para a humanidade essa condição de condenação, aprisionando sua liberdade às inclinações do pecado, sendo tanto responsável por ele como vítima da sua poluição. Vemos o efeito da queda na criação, trazendo maldição para esse mundo e resultando na grande tragédia da história do homem. Então, isso é um resumo, uma síntese do que é queda. Aí vem a realidade da redenção. Na redenção, vemos ainda que Deus resolve oferecer salvação ao homem e o fez de modo que sua justiça, ofendida pela transgressão da lei causada pelo pecado do homem, fosse satisfeita. E aqui ele vai pôr termos que são bem importantes para nós, e aqui nessa noite, quando a gente for falar um pouco da redenção, que vai ser o nosso foco, nós vamos trabalhar um pouco mais dentro do Evangelho de Mateus. Em amor, desde os tempos eternos, Deus o Pai resolveu salvar pecadores em seu Filho.
E eu gosto dessa frase. Em amor, desde os tempos eternos, Deus o Pai resolveu salvar pecadores em seu Filho. Né? Você vai pegar a teologia sistemática do Wayne Grudem, ele é sem massagem. Ele já fala que Deus resolveu salvar alguns. Ele já rasga, já. Então eu gosto mais dessa aqui, né, cara? Estou me habituando com essas... Ele diz que Deus, o Pai, resolveu salvar pecadores, não alguns em seu Filho, mas resolveu salvar pecadores em seu Filho Jesus Cristo, o qual, sendo um com Deus o Pai, entrou na história, assumiu a natureza humana e viveu como homem, obedecendo toda a lei e cumprindo toda a justiça de Deus o Pai, a ponto de oferecer-se a si mesmo como sacrifício e propiciação a Deus em favor dos homens, justificando os pecadores que se achegam a Ele, movidos pela ação do Espírito de Deus que os regenera em arrependimento e fé, sendo reconciliados com Deus e adotados em sua família. Então a redenção engloba toda essa perspectiva, engloba toda essa realidade. É interessante você pegar uma teologia sistemática e trabalhar ali, você vai ter o termo, a realidade da doutrina da expiação, e também vai trabalhar um pouco a questão da aplicação da redenção, que aí seria chamado do evangelho, arrependimento e fé, regeneração, adoção, justificação, santificação, né, glorificação e assim por diante. Então é interessante ter, né, essa realidade. Né? A gente sabe que é bem filosófico, mas ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Tá bom? Aí é interessante que depois vemos finalmente a consumação de todas as coisas. Como o cristão é preparado nessa vida para a vida por vir, sendo santificado e perseverando em sua peregrinação. Vemos o que acontece após a morte do homem, seja do justo ou do injusto, sobre o céu e o inferno, o julgamento final, a ressurreição do corpo e a redenção final e definitiva da criação, novos céus e nova terra. Todas essas coisas operando segundo o propósito e decretos de Deus para a glória dele. Então aqui você tem uma síntese e um resumo do que necessariamente constitui aí a realidade da nossa cosmovisão, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Tá? Então eu, como sei que o Michael, de certa forma, tem uma perspectiva aí muito boa, então a gente vai, de certa forma, pular, vai deixar só na síntese a criação, a queda, e nós vamos trabalhar diretamente na realidade da redenção. Eu sei que vocês já trabalharam em depravação total, já viram várias coisas relacionadas às da graça, então já acredito que já passou, né, digamos, já foi bem trabalhado. Então a gente vai cair direto na realidade da redenção, ok? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26. Nós vamos analisar aí a realidade da redenção que há em Cristo Jesus. Vai intercedendo aí no seu espírito, tá? Orando em línguas. O pregador conseguiu fazer isso em 1 hora e pouco. Eu estava vendo minhas notas hoje, eu tinha que falar sobre 5 aspectos redentivos do Getsemane até a cruz. Eu desisti. Eu vou falar só de 3, e aí no outro dia a gente fala de mais 2. Senão até eu já estava assim, já estava batendo a minha cabeça na parede. Já. Falei, chega, cara, eu não aguento mais. Né? Me escondia lá no Rogate, lá a manhã inteira, até a março. Cadê você? Eu mocado lá. Então é interessante, queridos, que o centro da pregação apostólica era o Evangelho. Era o Evangelho que, de certa forma, comunicava a realidade do Cristo crucificado. Você sabe que a Bíblia diz que o Deus desse século ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho que promove a glória de Cristo. Então é interessante para Satanás que todo o Evangelho que não promova a glória do Cristo prolifere, cresça, se desenvolva e tome aí uma proporção absurda, avassaladora. O diabo gosta disso, porque isso, de certa forma, é uma vacina contra a realidade do verdadeiro Evangelho. Então, o centro da pregação apostólica era o Evangelho. A gente trabalhou aí de forma bem legal na quarta passada, algumas coisas que estão relacionadas ao Evangelho. E esse Evangelho que comunicava a realidade do Cristo crucificado. Então, o Evangelho que traz à tona a sua vida e a sua obra. E esse Evangelho ele é o fundamento que precisa ser lançado para que haja a edificação no corpo de Cristo. A gente viu lá Paulo como enviado chegando em Corinto
e dizendo que não se propôs a compartilhar nada além da realidade do Cristo crucificado. Então, se nós vamos ver desde o livro de Atos, as pregações apostólicas, e desde toda a construção aí da perspectiva cristã, a respeito de quem é Jesus, de sua vida, sua obra, a gente vai ver que os apóstolos eles se esforçaram para ensinar sobre quem o Cristo é e para ensinar a realidade, a profundidade de toda a sua obra redentora. Então eu e você, eu acredito que a gente precisa analisar essa obra de redenção com propriedade, para que a gente possa cada vez mais ser constrangidos e impactados por ela. Então qual que é a minha intenção aqui nessa noite? É que a gente possa estudar o processo que Jesus passa do Getsemane até a crucificação e analisarmos então aí toda a via cruz, né, enfrentada por Jesus para ser uma oferta pelos nossos pecados. Então cada episódio que vai ser narrado nessa história aí pelos evangelistas, ele vai trazer diferentes aspectos redentivos, ok? Então a redenção ela é uma obra imensa, que ela não vai caber dentro de uma definição e não vai, de certa forma, se manifestar apenas em um aspecto, em uma realidade. Então a redenção é algo realmente grande demais para caber em uma definição e ser demonstrado apenas por um aspecto. Então por isso que nós precisamos passar pela via dolorosa. Por isso que a gente precisa trilhar esse caminho do Getsemane à cruz, para que a gente possa crescer no nosso entendimento a respeito da obra de Cristo. Então nós temos aqui um grande objetivo, e é responder, né, uma das perguntas mais cruciais da nossa existência, que é qual que é o propósito primordial da vinda de Jesus. Né? E por incrível que pareça, essa é uma das perguntas que eu uso no evangelismo. E as pessoas não... Ninguém sabe, parece, o propósito primordial da vinda de Jesus. Elas sabem que Jesus pode sarar, curar, né? Elas podem fazer coisas assim maravilhosas, mas o propósito primordial, aquilo que trata a respeito da essência do que Cristo fez por nós, infelizmente está difícil de encontrar alguém que traga respostas consistentes e coerentes, ok? Então a primeira análise que a gente vai fazer vai ser o Getsemane, ok? Então quando a gente começa a pensar no sofrimento de Jesus, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa, Jesus sofreu por você? A crucificação. Então, geralmente, quando a gente vai pensar no fato de Jesus ter sofrido por nós, a primeira coisa que vem à mente é a hora que Cristo está sendo crucificado. Só que o interessante é que o sofrimento de Cristo começa bem antes da crucificação. Todo o sofrimento de Cristo ele dura entre 16 a 18 horas. E é um sofrimento que abrange toda a totalidade do seu ser humano. Ou seja, tanto o físico como o emocional e o espiritual foram afetados. E tudo isso acontece para que Cristo pudesse ser uma oferta perfeita pelos nossos pecados. Então, Cristo não apenas está sofrendo no momento em que ele está sendo crucificado. O sofrimento de Jesus começa antes. Okay? E dura, de certa forma, há um espaço de dor e sofrimento muito maior do que muitas vezes nós estamos acostumados. Nós sempre relacionamos o sofrimento à cruz, né? E à realidade da crucificação. Então, quando a gente vai falar do servo sofredor, a gente tem que perceber que a realidade do servo sofredor começa a se intensificar a partir do Getsemane. Então é no Getsemane que a gente vê uma intensificação na realidade dos sofrimentos. E é ali que nós começamos a ver os vários aspectos redentivos que há na via dolorosa entre o Getsemane e a cruz, ok? O Cristo crucificado, ele vai proporcionar para nós o quê? Redenção. Mas é interessante a gente observar um fato, que quando nós afirmamos isso, nós estamos nos referindo a todo o processo que envolve a realidade da cruz. Okay? Não só simplesmente ao fato onde Jesus foi crucificado. Então nós vamos, em cada episódio, em cada lugar, analisar pontos distintos, mas que estão ligados à realidade da redenção que ele nos proporciona. Ok? Por exemplo, nós estamos no Getsemane, e ali nós vamos tirar um aspecto. Depois nós vamos para o Sinédrio, vamos tirar outro aspecto. Aí vamos para o episódio de Cristo com Barrabás, vamos tirar outro aspecto. Vamos para o episódio de Pilatos e Herodes, vamos tirar outro aspecto. Ou seja, nós vamos olhar para a totalidade da redenção, mas em cada episódio nós vamos conseguir enxergar uma realidade que de certa forma faz parte de toda a redenção que o Cristo crucificado, que o servo sofredor, ele proporcionou para cada um de nós, ok? Então vamos ler Mateus 26, versículo 36, ok?
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então esse era um lugar bem conhecido por Jesus e seus discípulos. Acredita-se que costumeiramente Jesus ia a esse lugar para orar. E esse momento aqui é um momento bem decisivo, onde Jesus vai nos dar um exemplo extraordinário. Num dos momentos mais complicados e difíceis de Jesus, Jesus toma uma decisão. E a decisão que ele toma é ir orar. Então o que Jesus faz no momento mais difícil? Qual é a primeira decisão que Jesus toma no momento de dor e dificuldade? Ele vai orar. Então a gente precisa aprender muito com Jesus, né, o quesito oração, ok? Então nós precisamos nos achegar a Deus em oração. Buscar forças em Deus na oração, para então obedecer a sua vontade. Jesus ele vai para o Getsemane para a decisão mais difícil da sua vida. Jesus ele já conhecia o plano estabelecido pelo Pai. Jesus sabia que iria se entregar por nós. Jesus tinha declarado que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e mais do que isso, ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Ele sabia que em troca da alegria que estava proposta, que ele poderia suportar a cruz. Ele sabia que o trabalho seria pesado, complicado, que envolveria dor, sofrimento, separação, mas mesmo assim foi feito na alegria de ver o homem sendo redimido. Lá nas palavras do Isaías, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ele ficaria satisfeito, pois como justo, ele justificaria muitos, levando sobre si a iniquidade do seu povo. Então, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus ele se encontra num momento onde, mesmo conhecendo a realidade da verdade, ele precisa então assimilá-la para colocá-la em prática. Porque uma coisa é saber o que Deus quer de você. Agora, outra coisa é pegar tudo isso que Deus quer de você e colocar em prática. Há muita coisa em jogo, ok? Ele diz que o grão de trigo precisaria morrer, porque se ele não morresse, ele ficaria só. Mas se esse grão de trigo morresse, ele produziria muitos frutos, tá? Então Jesus ele não está em crise aqui, ok? Ele não está querendo abandonar tudo agora nesse exato momento. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Ele sempre deu evidências claras que conhecia, né, que sabia o que aconteceria com ele. Agora nós estamos aí num dilema que está relacionado à assimilação e a pôr em prática toda essa verdade que lhe foi revelada de antemão. Aí diz que levou, né, versículo 37, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então perceba que essa decisão ela era tão complicada que Jesus se encontrou em profunda tristeza. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que essa era uma tristeza até a morte. Em outras palavras, havia tanta tristeza em Jesus que Jesus poderia morrer sem se ofertar. Então veja qual é o nível de angústia no qual Cristo se encontra. Então você já começa a perceber um sofrimento que está vinculado a uma realidade mais emocional, ok? Mais psicológica. Ele está angustiado, profundamente triste até a morte. Agora é interessante que Jesus sempre soube que ele se entregaria de forma consciente e voluntária. Então a angústia não poderia tirar o privilégio de Jesus ser a oferta. Ele disse em João que ninguém tira a minha vida, porque eu espontaneamente a dou. Eu de forma voluntária dou. Jesus ele é o perfeito sacrifício vivo, sacrifício que de certa forma vai caminhando sozinho até o altar. Então Jesus ele está numa batalha, lutando contra uma grande angústia que queria impedir o fato de Jesus se entregar. E o estresse, a angústia aqui nesse ponto era tão intensa, foi tão grande que Jesus chega a suar gotas de sangue. Lucas 22:44 diz que estando em agonia, orava mais intensamente. Então veja as palavras, tristeza, angústia, agonia. Então tudo isso relacionado a um sofrimento emocional, ok? E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então era tanta angústia que Jesus chega ao ponto de suar gotas de sangue. Esse fenômeno aí ele é bem raro, mas ele acontece. E qual é o motivo disso? Isso acontece por causa de um profundo estresse. Numa situação extrema, pequenos vasos sanguíneos que estão sobre as glândulas sudoríparas, elas se rompem, vamos falar bonito,
se rompem e o sangue sai pelos poros, né, junto com o suor. E por que eles conseguiram enxergar? Porque isso geralmente acontece aqui nos poros da cabeça. Tá? Então eles se dilatam, o sangue se mistura com o suor e ele acaba então escorrendo aí pelo rosto. Então o peso emocional que Jesus estava sentindo se devia ao fato de saber claramente o que ele esperava. Toda a angústia de Jesus, ela era gerada pelo que ele teria que enfrentar. Ok? Agora, o que ele teria que enfrentar? Primeiro, a dor física que o levaria à morte. Segundo, a dor de carregar toda a culpa pelos nossos pecados. Terceiro, o abandono dos seus amigos mais chegados. E quarto, e pior questão que Jesus enfrentaria, ele seria privado da comunhão com o Pai. Qual foi a única, de certa forma, vez que a ovelha muda, entre aspas, faz uma reclamação, vamos dizer assim? Eli, Eli, lama, né, sabactani. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Agora pense naquilo que nós estudamos lá no começo. A comunhão eterna que existia entre pai e filho. A parceria perfeita que existia entre pai e filho. E agora, pai e filho têm sua comunhão quebrada, porque Cristo está levando todo o peso dos nossos pecados. Jesus, ele sabia que o sofrimento ele não seria ocasionado por homens. Outra coisa muito importante, Jesus sabia que ele não cairia nas mãos do diabo. Tá bom, gente? Jesus não sofreu, Deus não deve nada para o diabo, tá bom? Isso é interessante porque os pais gregos, né, da igreja, eles construíram uma teologia que onde a expiação ela estava vinculada a algo que Deus devia para o diabo, ok? Mas Deus não deve nada para o diabo, tá? Então Jesus sabia que o sofrimento não seria ocasionado por homens, ele sabia que não cairia nas mãos do diabo, Jesus sabia que toda a dor que receberia seria fruto da própria ira de Deus. E isso fica bem claro quando nós ouvimos a sua oração. Aí o versículo 39 diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus ora para que o Pai afaste dele esse cálice. Mas agora o que havia nesse cálice para levar Jesus a fazer esse tipo de oração? Que cálice era esse? Qual era o conteúdo desse cálice? Qual era a bebida misturada dentro desse cálice? Nós sabemos que esse era o cálice da ira de Deus. Quando Jesus se entrega para morrer na cruz, toda a ira que Deus tinha em relação ao pecado foi descarregada sobre ele. O que Jesus está fazendo? Ele está tomando o nosso lugar e está literalmente bebendo o cálice da ira de Deus. Para que os homens que eram alvos da ira fossem agraciados pelo amor de Deus, nós temos aí que trabalhar sobre diversas questões. João 3,16 diz que Deus ama o mundo de tal maneira que dá seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que Deus ama o mundo, mas que o seu amor anda de mãos dadas com a sua justiça. Deus não podia simplesmente desconsiderar o pecado por amor, porque agindo dessa forma, ele estaria indo contra o quê? Ele estaria indo contra a sua justiça. É interessante que o pecado, ele demanda duas coisas. Ou o pecado demanda justiça, ou o pecado demanda juízo. Agora, o mais interessante é que Cristo ele optou pelo caminho do juízo, para quê? Para que nós pudéssemos optar pelo caminho da justiça. Ok? O pecado sempre vai demandar ou transgrediu a lei, juízo. O pecado sempre vai demandar a realidade do juízo ou da justiça. Alguém precisa, de certa forma, satisfazer toda a realidade do juízo para que um caminho de justiça pudesse, então, ser preparado. Então, nós que estamos trilhando aí um caminho de justiça, se em algum momento, por alguma circunstância, não sei, mas se chegarmos a desprezar esse caminho de justiça, só nos restará um caminho de juízo, né? E aí existe um texto bem interessante do nosso Hebreus, capítulo 10, versículo 26, né? Que vai falar algo que, de certa forma, é bem pertinente para aquilo que nós estamos ouvindo.
Porque ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a gente passa longe desses textos aí na Escritura. A gente quer sumir dessas realidades. Não queremos nos deparar com esse tipo de texto. Agora é interessante porque o olhar de um Deus justo para a situação de rebelião do homem o indigna de maneira santa. E isso faz com que a sua ira apenas cresça. E essa ira que cresce faz com que uma necessidade se levante. Então, para que nós possamos ser salvos, o dilema entre amor e justiça precisa ser resolvido. Deus, o Pai, precisa ser apaziguado. A sua ira precisa ser aplacada. A sua justiça precisa ser satisfeita. E para que tudo isso aconteça, eu e você precisamos de uma coisa: de alguém que expie nosso pecado. Nós precisamos de expiação. Ok? Nós precisamos de redenção. Então nós precisamos da obra realizada por Cristo em sua vida para obter, sua vida e morte, para obter a nossa salvação. Então qual seria o coração da doutrina da expiação? O coração da doutrina da expiação é a realidade da ira de Deus. Pelo fato de Deus ser um Deus irado em relação ao pecado, ele estava em total oposição aos pecadores. Então a ira de Deus naturalmente se opõe a todo e qualquer pecado. Então a santidade de Deus, ela de certa forma, ela revela pecado. Porque onde o Deus Santo está, a sua glória, a sua luz brilha a tal ponto que todo pecado ali se revela. Agora, o outro atributo que é ira, ira não é só um sentimento de Deus, uma ação. Ira é atributo de Deus, ok? Então, vários homens na história, aí, se você for ler a Cruz de Cristo ali do John Stott, eu vou citar bastante ele, vários homens na história tentaram trabalhar de forma assim, como que a ira, sendo um pecado que de certa forma é condenado no homem, como ela pode fazer parte do próprio caráter de Deus? Então há um problema nisso, vamos tentar essa questão. E aí eles tentaram resolver e não conseguiram. Ok? Então não tem como, ira é atributo. Então, enquanto a santidade revela, demonstra pecados, a ira, por sua vez, vai se opor a eles. Então, a ira de Deus se opõe a todo e qualquer tipo de pecado. Então, naturalmente, ela se opõe a todo e qualquer pecado. E é por isso que Deus sempre resistirá a esse orgulho que há no homem, que acaba alimentando a sua rebelião. Você lembra de Tiago, capítulo 4, versículo 7? Deus resiste a quem? A soberbo. Deus resiste a quem? A orgulhosos. Então Deus sempre vai resistir a esse orgulho que há no homem. Porque esse orgulho que há no homem, ele alimenta a sua rebelião. E essa rebelião, ela é o nosso problema diante de Deus. Porque quando Adão decide deliberadamente pecar contra o Senhor, o que ele faz? Ele simplesmente se rebela. Ou seja, é um estado de rebelião no qual o homem em pecado se encontra. Ele se rebelou contra todo o governo moral que Deus estabeleceu. Ele está indo contra tudo aquilo que Deus, de certa forma, propôs e tudo aquilo que Deus realmente é. Então, pelo fato de Deus, através da sua ira, se opor a esse pecado que foi revelado por sua santidade, e nós, de certa forma, isso é muito comum, nós vemos que o homem realmente é soberbo, é orgulhoso, e esse orgulho, essa soberba continua alimentando e prendendo, cativando o homem no seu estado de rebelião. Para que então algo acontecesse, Deus o Pai precisou enviar Cristo para que ele fosse nossa propiciação. Okay? Então Cristo é enviado pelo Pai para ser propiciação.
Agora, qual que é o significado de propiciação? Propiciação é um sacrifício que sofre a ira de Deus, para que este se torne propício, né, ou com uma disposição favorável em relação a nós. Então, quando Cristo está ali morrendo na cruz, recebendo toda a ira, Ele está sendo a nossa propiciação. Ou seja, o Deus que estava se opondo a nós pecadores, por causa de Cristo Jesus, Ele está agora sendo favorável a nós. Ele está agora podendo entregar favor a nós. Ele está agora, de certa forma, podendo entregar a realidade da graça a cada um de nós. Então, Cristo, sendo esse sacrifício de propiciação, Ele faz com que o Pai, que se encontrava irado, se torne propício a nós pecadores. E então todo o processo de salvação pode ser desenvolvido. Então, como para o homem, né, já citei essa frase, para o homem perdoar é um dever, mas para Deus é um problema. Então, para que isso fosse resolvido, para que isso de certa forma encontrasse o seu ponto final, Cristo precisou ser a propiciação pelos nossos pecados. Ele precisou ser um sacrifício que aplacasse a ira de Deus. João diz, filhinhos meus, 1 João 2, do 1 ao 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, quem que é esse Cristo justo? Esse Cristo justo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, toda oposição pessoal e vigorosa que Deus tem em relação ao mal, em relação ao pecado, foi descarregada sobre Cristo Jesus. Aí, citando John Stott, né, ele fala sobre a ira, ele diz que a ira de Deus, ele diz que ela é absolutamente pura e não contaminada pelos elementos que tornam pecaminosa a ira humana. E aqui está a distinção entre a ira humana e a ira de Deus. Então, a ira de Deus é pura e ela não é contaminada pelos elementos que tornam pecaminosas a ira humana. A ira humana, em geral, é arbitrária. Né? A gente é arbitrária. A ira humana ela é arbitrária. Ela é desinibida. Agora, a ira divina ela é sempre íntegra e controlada. Então, Deus ele tem controle, né? Deus tem domínio próprio. Então, nossa ira tende a ser uma explosão espasmódica despertada por melindres e desejos de vingança. A nossa ira é sempre assim, né? Dá um surto no cara, né? E já grita, chuta cachorro, bate, né? Ele fala, bate na esposa, né? Né? O cara já se revolta, assim, já. Né? A nossa ira é despertada por isso. Agora, a de Deus é um antagonismo contínuo e constante, que é despertado somente pelo mal. E a ira de Deus sempre se expressa na condenação dele. Então, o que desperta a ira de Deus é o mal, é o pecado. E o que faz com que essa ira se manifeste é quando Deus vai condenar esse mal, é quando Deus vai condenar esse pecado. Então, quando Jesus está ali na cruz, nós temos que entender que ele se torna o objeto do intenso ódio e da vingança contra o pecado que Deus tinha guardado com paciência desde o início do mundo. É muito pecado, cara. É muita zica, gente. Entenda que a ira ela foi se acumulando porque Deus não sofre de amnésia. É sinistro isso, né, cara? Imagine o acúmulo de ira. O acúmulo de ira, o acúmulo de ira. Ele não tinha meramente perdoado o pecado e simplesmente esquecido da punição. Aí o que acontece? Lá na cruz, a fúria de toda essa ira armazenada contra o pecado foi derramada contra Jesus. Tá, mas da onde você está tirando isso aí, doidão? Vamos ficar filosofando aqui a respeito dessas questões? Não, Paulo diz isso em Romanos 3, do 25 ao 26, cara. Abra aí Romanos 3, né, do 25 ao 26. É um texto assim que de certa forma é muito interessante, né? Todo o livro de Romanos, toda a Bíblia, né? Os caras ficam tudo interessante, né, Mike? Vamos parar com essa frescura. Então diz assim, ó, 3, 25 ao 26. Vamos ler do 21, que é melhor. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas,
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Agora olha só. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua... Então Deus oferece a Cristo como um sacrifício de propiciação para que ele possa demonstrar a realidade da sua justiça. Ok? Deus ama o mundo, mas para isso se tornar, de certa forma, uma realidade aplicável, é um baita de um problema, precisa ser resolvido, ok? Em sua tolerância, olha só que interessante, aqui está o ponto, tá? Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, na tolerância de Deus, ele deixou impunes os pecados de antes. Mas no presente, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então perceba que Deus não sofre de amnésia. Todo o pecado que foi ali se acumulando, ele foi gerando ira, e toda essa ira foi descarregada sobre quem? Toda essa ira foi descarregada sobre Cristo naquela cruz. Agora, por que Deus está virado, gente? Pode ser por isso também. É brincadeira. É que eu não podia perder a piada. Agora, por que Deus está irado, mano? Você sabe que a ira de Deus foi ocasionada pelo pecado. O pecado... Desculpa. O pecado, ele traz essa... É porque aí o que acontece? O mandamento foi posto para que a ofensa... Okay? Agora, toda essa ofensa que foi levantada pelo fato da lei ser introduzida, ela foi gerando ira em Deus. Por quê? Porque é pecado, mano. E o pecado começou a zicar tudo. E Deus olhando aquele negócio, assim, guardando e sendo tolerante, sendo longânimo, sendo misericordioso. Até que chega um momento em que ele tem que agir em justiça. Só que como ele nos ama, ele faz o quê? Ele descarrega toda essa ira em cima de Cristo Jesus. Então, o que faz com que Deus seja um Deus irado? É o pecado. O pecado do homem deixa Deus irado. Ou seja, toda a desobediência deliberada do homem insulta e ofende a Deus. Então, todas as vezes que eu e você resolvemos desobedecer o que foi ordenado por Deus, nós o ofendemos. E quando ofendemos a Deus, nos tornamos objetos da sua ira. É passado, né, cara? Ao arrependimento. Uhum. Seu juízo.
princípios. Traz muito prejuízo. Isso, ele traz muito prejuízo à minha volta. Isso dá vazão para que essa longanimidade de Deus ela não dê lugar ao arrependimento, mas só que ela seja limitada a ponto de ter um juízo eminente em. E aí a crença judaica de um juízo é o seguinte: juízo de morte, né? Os pecados que são dignos de morte. O indivíduo, primeiro, ele só morrerá se ele cumpre o propósito, se ele obedece e cumpre o propósito, ele é tomado para si, no caso de Enoque, ou se o indivíduo ele fere toda a constituição de Deus concernente aos pecados dignos de morte, que afeta a humanidade, que afeta o próximo. Então isso dá vazão para que a vida do indivíduo seja removida, para que ele não cause mais prejuízo. A longanimidade de Deus, ela fica reduzida. Por isso que a lei tinha suas punições, né? Isso. Para acabar extirpando o mal da terra, né? E aí fica claro quando o João fala para orarmos pelos pecados que não são pecados de morte. E aí faz sentido, né? Mas a igreja está longe disso. Alguém morreu por entendeu? A igreja está assim, ainda bem, eu vou morrer. Eles comeram, fizeram sopa, vários textos da Bíblia. Mas então, gente, é interessante. Então, todas as vezes que pecamos, nós ofendemos a Deus. E quando ofendemos, nós nos tornamos objeto de sua ira. Mas podemos rejeitar esse pensamento pensando que o que fizemos nem foi tão grave assim, não é verdade? Não, mas o que eu fiz nem foi tão grave, né? Agora o problema é que a ofensa, ela é determinada por quem é ofendido e não pelo ofensor. Né? Vamos contar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a gente está aqui hoje à noite. Aí eu me descontrolo, vou lá e pá, dá um tapa na cara do Michael. Aí todo mundo se assusta, meu Deus, William, o que aconteceu? E eu quero brigar, entendeu? Aquela loucura. Aí ninguém consegue me conter, chama a polícia. Aí quando o policial entra aqui e tal, eu me desvencilho, estão me segurando, eu pá, dou um tapa na cara do policial. Aí o policial me prende, me leva numa quebrada, me dá uma lição de moral e vou para a delegacia. Chegando na delegacia, de alguma forma eu me desvencilho e vou lá e dou um pof no delegado. Aí o delegado já encara com outra forma, outra perspectiva, eu vou para o julgamento. Aí eu estou diante do juiz. Aí de alguma maneira eu consigo me desvencilhar do juiz, vou lá e pá na cara do juiz. É a mesma coisa, né? Com todo amor, carinho, respeito, né? Mas é a mesma coisa dar um tapa na cara do Michael do que um policial, nesse sentido. Da consequência que isso vai ter para mim, o Michael vai me perdoar. É a mesma coisa? Se espera, é o mínimo. né? Agora é a mesma coisa dar num policial do que dar num delegado? É a mesma coisa bater num delegado do que bater num juiz? Agora a questão é que com os nossos pecados nós demos um tapa na cara de Deus. Essa é a questão. Então, ofensa não é determinada por quem ofende, porque eu sou o mesmo ofensor em todas as circunstâncias e situações. Só que agora o que muda é o ofendido. Então, esse ofendido determina o nível da ofensa, que de certa forma a atitude é a mesma, a pessoa é a mesma. Só que o ofendido, eles estão em níveis de hierarquia, de autoridade, totalmente diferentes. Então, quanto maior o nível, a hierarquia, o nível de autoridade, pior é a consequência. Então, sendo Deus um Deus eterno, imutável, qual era, de certa forma, a única coisa que cabia a nós? Era uma condenação que fosse eterna. Ok? Então, nós, com os nossos pecados, nós acabamos dando um tapa na cara de Deus. Tá? Então, com nossas atitudes, nós acabamos ofendendo o Senhor de toda a terra. E toda essa ofensa demanda punição. Tá? É interessante, por exemplo, olhar Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, diz assim: Seguiu a estes outro anjo, do 9 ao 10, tá? O terceiro dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também, eu gosto muito de enfatizar isso aqui, também esse beberá do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se também beberá, significa que alguém já bebeu. Você vai beber também, Michael. Por quê? Porque bebeu. Tá, então, ele está se referindo ao cálice da ira de Deus. Está dizendo que ele será tomado por aqueles que, de certa forma, estão dentro desse sistema. Só que eles também vão beber. Por quê? Porque alguém já bebeu. E quem que bebe o cálice da ira de Deus em nosso lugar? É Cristo Jesus. Então o Salmo 116 diz assim, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Então hoje nós podemos beber do cálice da salvação por quê? Porque Jesus bebeu do cálice da ira de Deus. Mas todos aqueles que rejeitam esse cálice de salvação, eles terão que beber então desse cálice de ira. A cruz, então, ao mesmo tempo que consegue nos mostrar a bondade, ela também demonstra a severidade de Deus. Bondade que vai poder nos conduzir eternamente a Ele e severidade que vai poder nos afastar eternamente dEle. Jesus disse que nós deveríamos temer aquele que tem poder de lançar a nossa alma onde? No inferno, e não é o diabo. Né? Não é o diabo que tem esse poder. O inferno não é o escritório de Satanás. Né? Tem gente que acha que o inferno é o escritório do diabo, entendeu? O diabo fica sentado na mesa com o pé em cima, ali o seu escritório. Gente, não é escritório, tá bom? É lugar de tormento, de juízo, tá? Agora é interessante que, né, o Spurgeon tinha uma frase, ele dizia assim que a cruz ela é um alerta terrível à humanidade. Porque se Deus não poupou o seu filho, que não era o verdadeiro dono dos pecados, o que ele fará com seus verdadeiros donos? Então nós olhamos para a cruz e achamos lindo, mas a cruz é algo terrível. É um alerta terrível para cada um de nós. Porque o pecado foi simplesmente somente imputado em Cristo. Nós vamos ver em substituição a questão da imputação. O que é essa realidade de imputação? Ele foi imputado a Cristo. Simplesmente imputado. Né? Cristo é um representante legal ali. Não que a questão maléfica dos nossos pecados foram transmitidos para Cristo. Não. É a consequência legal dos nossos pecados foram transferidas para Ele. Só que mesmo recebendo essa consequência legal de pecados, o Pai não poupa. Agora quem dirá nós? Que a questão não é só uma responsabilidade ou uma consequência legal. Nós somos os verdadeiros donos do pecado. Nós produzimos esse pecado. Nós caímos nesse pecado. Nós vivíamos nesse pecado. Nós cultivávamos esse pecado. Nós amávamos esse pecado. Nós adorávamos viver em rebelião contra Deus. Nós estávamos mortos nessa perspectiva. Mortos em nossos delitos e pecados. Agora imagine o que vai acontecer conosco. Então é sinistro. Aí tem um texto aqui que entra dentro do que o Mike estava dizendo. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Tem muita gente que quando peca, né, espera vir a borrachada do céu. O cara peca e já faz... que ele pensa que vai... Né? Só que daí ele peca e se esconde e de repente ele, opa, né? Começa a olhar, não veio nada, ele, mano, tá suave, né? Vamos aí, vai mais um pecado. E ele, oxe, achado, agora vem. E não vem, ele, Vamos entender uma coisa, que a primeira coisa que se manifesta quando o ser humano peca é a própria bondade de Deus. Pecado gera ira, sim. Mas mesmo assim, o que Deus faz? Lá no Jardim do Éden, quando Adão peca, o que Deus faz? Ele vai até o homem. E ali, pelo menos no texto, pelo menos 3 vezes eu vejo Deus chamando o homem ao arrependimento. E esse homem moscando. Então a primeira coisa que vai se manifestar é essa realidade da bondade de Deus. Porque a bondade de Deus tem um objetivo. A bondade de Deus quer nos conduzir ao arrependimento. A bondade de Deus quer nos constranger. Ele quer que a gente perceba, puxa, cara, eu fui tão porco, tão nojento, mas Deus ainda agiu comigo de uma forma tão preciosa e graciosa.
Cara, eu não posso mais viver nesse estilo de vida. Eu não posso mais viver nesse pecado. Eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho que mudar a minha postura. Ou seja, nós reprovamos a nós mesmos. Porque fomos constrangidos por essa bondade. Ela nos leva ao arrependimento. Só que a questão é que às vezes, né? Vamos dizer às vezes, né? Para não dizer sempre. O homem ele toma um caminho inverso. E aí o versículo 5 diz: mas segundo a tua dureza, o homem duro de coração, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então todo pecador impenitente, a única coisa que ele está fazendo é acumular ira para o dia da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, o fato de Cristo ter recebido a ira de Deus, né, ter sido esse sacrifício que faz com que nos tornemos propícios a Deus e que todo esse esquema chamado salvação possa ser então desenvolvido, iniciado, não isenta Deus de continuar a ser um Deus irado contra o pecado. Um Deus que se opõe ao pecador, resiste ao soberbo e que de certa forma continua agora ainda acumulando ira. E quando essa ira vai ser despejada novamente? No dia do juízo. Só que naquele dia de juízo não existirá um Cristo sofredor para receber a punição pelos nossos pecados. Naquele dia de juízo, Cristo ele tomará a postura de um juiz. Ele já não será mais um advogado. Hoje Cristo é quem? É o nosso advogado. Ele não será mais um advogado. Ele será então o nosso juiz. Ele será o nosso juiz. E os caras acham assim: ah, mas eu sou cristão e não vou passar pelo trono branco, queridos. E o bema, né? E o tribunal do Cristo, né? E as nossas obras que serão provadas, as nossas motivações, a nossa intenção, né? Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que fomos, aonde investimos os nossos recursos, aonde gastamos o nosso tempo, a forma com que lidamos com nossas famílias, a forma como vivemos os princípios de Deus, a intensidade com que fizemos a sua obra. Isso aí vai tudo para julgamento. E o fogo vai passar, né? Só que não é aquele fogo que arrepia o pelo do braço, filho. É um fogo que acaba com tudo. Esse é o batismo com fogo. Um batismo de sofrimento, né? Então, queridos, todo pecador impenitente, ele está acumulando ira para o dia do juízo, para o dia da manifestação de Deus. Então pense comigo, quantas pessoas que nós conhecemos que são pecadores impenitentes? Que não estão nem aí, cara. Ah, eu sou de Jesus, né? Eu sou disso aqui, eu sou daquilo lá. E é pecador impenitente. A única coisa que ele está fazendo é o quê? Juntando ira. E essa ira um dia vai o quê? Se manifestar. Por quê? Porque ele está ignorando a benignidade, desprezando as riquezas da benignidade, da paciência, da longanimidade e ignorando que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento. Ele está pensando aquilo que faz, que de certa forma é a intenção de Deus, que faz com que o cara seja levado ao arrependimento, o cara está pensando que faz com que Deus seja conivente com ele. Então, longanimidade, bondade, benignidade, paciência, quando Deus age dessa forma em relação a nós, não significa que Ele está sendo conivente com a nossa atitude, que Ele está concordando. Não. O objetivo dele não é concordar ou ser conivente, o objetivo dele é nos levar ao arrependimento. Ok? Então, a bondade tem esse objetivo, levar a cada um de nós ao arrependimento. Então, o Getsemane, gente, é um lugar importante, por quê? Porque é um lugar de decisões difíceis. Lugar que pode mudar totalmente o rumo das nossas vidas. No caso de Jesus, vamos dizer assim, era ir ou não ir à cruz. Agora, no nosso caso, é recebê-la, entendê-la ou desprezá-la. Entende que hoje à noite, esse lugar aqui se transforma num Getsemane? E você precisa sair daqui convicto? Você precisa tomar essa decisão? Eu sou arminiano hoje. Você tem que fazer uma decisão aqui hoje. Você não é repetir uma oração comigo. Você tem que sair daqui convicto, entende? Com essas verdades. Entendendo aquilo que Cristo foi. Entender o que esse momento representa. Né? Entendendo toda a realidade da salvação que é proporcionada por Cristo a cada um de nós.
Aí o versículo 40 diz que Jesus volta para os discípulos e os encontra dormindo. Né? Ele reclama, ele acha eles dormindo novamente. Aí ele ora dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, que se faça a sua vontade. Até que chega o versículo 46 que ele diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então não existia outra maneira de Deus salvar a humanidade. A única forma era entregando o seu filho em nosso lugar. Então Jesus sabe que a vontade do Pai era que ele bebesse o cálice da ira, que ele tomasse os nossos pecados, né, naquela cruz, em nosso lugar e em nosso favor. Aí tem um texto de João 3,36, eu gosto muito, diz: por isso, né, por tudo aquilo que Cristo fez, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, né, que é a grande manifestação do nosso pecado, a rebeldia, né, a manifestação é rebeldia, o interno é egoísmo, né? O que está dentro e que motiva pecado é o ego, e cada um é atraído por sua própria concupiscência, o egoísmo, e seus desejos ardentes, né, como diziam, as concupiscências, né, no vocabulário dos crentes antigos. Aí. Agora, a manifestação externa desse pecado é a rebeldia. Né? Então, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Deus continua sendo um Deus irado contra o pecado, ok? E quando alguém recebe a vida que há em Cristo, se rende aos pés de Cristo, automaticamente essa ira é removida de sobre ele. Por quê? Porque Cristo se torna em sua propiciação. Porque Cristo faz com que ele seja propício, né? Ele se torna no sacrifício perfeito. João diz que nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Porque isso seria muito fraco, né? Se dependesse do nosso amor a Deus, né? Salvação se perde ou não se perde, né? Aí eu falo, cara, depende. Mas depende do quê? Depende de você. Se a salvação depender de você, claro que você vai perder, filho. Não tenha dúvida disso. Agora, se depender de Deus, meu filho, é impossível você perder. Aí outra pergunta deveria ser feita: será que realmente foi salvo? Não é se perde ou não se perde, mas se realmente foi salvo. Né? Então, são questões aí para trabalharmos. Por quê? Porque nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não é em algo que nós fazemos em relação a Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa linda, né? Então a gente podia parar para pensar, né? Em Cristo como sendo esse, né, que toma o nosso lugar e que recebe em nosso lugar todo o castigo que nós merecemos. Toda a ira que Deus tinha em relação aos nossos pecados foi descarregada sobre Cristo naquela cruz. Toda a indignação, a santa e justa indignação que Deus tinha em relação aos pecados de cada um de nós, elas foram saciadas naquela cruz. O Pai é apaziguado ali, por isso existe paz. E mediante paz pode existir perdão. Pode ver, num relacionamento conturbado é impossível perdoar, não é verdade? Então você primeiro estabelece paz. Estabelecendo paz se fornece perdão. Fornecendo perdão se estabelece reconciliação. Então são coisas que o Pai está ministrando e manifestando em nossa vida, desde a realidade daquilo que acontece na cruz. Então nós temos que agradecer por Jesus ter obedecido ao Pai e ter se entregado em nosso lugar, né? E a gente poderia entregar a nossa vida em retribuição àquilo que Jesus fez. Só que o interessante é que não é apenas isso que acontece, porque depois do Getsemane a questão continua. Jesus ele decide obedecer ao Pai, ele é preso no Getsemane, após ser traído por seu discípulo Judas, ele é levado ao Sinédrio, ele é interrogado pelo sumo sacerdote, declara que é o Filho de Deus, declara que é o Cristo, eles tomam essa afirmação como blasfêmia e essa é a acusação utilizada para a condenação de Jesus. Essa é a afirmação utilizada para condenar Jesus à cruz.
Agora vai lá para o versículo 57 do capítulo 26. Diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa do Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Então, se eles encontrassem algum testemunho que pudesse ser comprovado, Jesus então seria condenado. Mas na posição de condenado, ele não poderia tomar o nosso lugar. Então, eles tinham consciência de que precisava de um testemunho falso, porque eles sabiam que um testemunho verdadeiro eles jamais poderiam encontrar. O versículo 60 diz que eles não acharam. Apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, nem as testemunhas falsas conseguiram falsificar um testemunho contra Jesus, gente. É engraçado. Mas afinal, compareceram duas afirmando: esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito de Deus. Então, mesmo analisando aqui meticulosamente a vida de Jesus, eles não encontraram nada que pudesse condená-lo. Aqui, literalmente, gente, Jesus está sendo examinado pelo sumo sacerdote, para que então ele pudesse ser imolado como um cordeiro pascual. Ou seja, tudo aquilo que, de certa forma, se demanda para o sacrifício, toda a análise, o cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, ou seja, aquele cordeiro precisava ser meticulosamente examinado, para que então ele pudesse ser oferecido. Jesus aqui está sendo examinado pelos sumos sacerdotes. Ou seja, Isso, ele está sendo, olha, totalmente, é um exame meticuloso. E a coisa mais fantástica é que tranquilamente Jesus passa no crivo. O sacerdote não está percebendo que está sendo um instrumento do Pai para analisar o Cristo, para que tudo aquilo que o Pai mesmo determina pudesse então acontecer. Ou seja, todo o modelo de sacrifício instituído, ele representa toda uma realidade para nós, que é Cristo Jesus. E Deus não deixa de cumprir em Cristo Jesus o modelo que foi estabelecido. É muito legal, né, cara? Para mim é fantástico isso aqui. Então, Jesus tranquilamente passa no crivo, não existe nada de impuro nesse cordeiro. Outra coisa interessante que é bom lembrar é que os fariseus e escribas há muito tempo eles tentavam apanhar a Jesus em alguma falha, algo que fosse capaz de condená-lo, mas eles nunca foram capazes. Sempre vinham com a perguntinha, eles sempre vinham com a pegadinha do malandro, eles sempre tentavam, tinham uma ideinha furada, mas eles nunca conseguiram pegar Jesus, né? Aí quando Jesus disse que destruiria o templo e reconstruiria, nós sabemos que ele estava se referindo ao seu próprio corpo, que passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra e então ressuscitaria. Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A gente sabe que uma das maiores expectativas ali do judaísmo na época era a vinda do Messias. Então, a boa parcela aí das escrituras judaicas, elas falam a respeito do Messias. Então, existia um anelo pela vinda do ungido, pela vinda daquele que libertaria Israel e que traria Israel novamente aos seus dias de glória. Então, pelo fato deles sempre estarem debaixo do jugo de outras nações, Israel gera uma esperança no Messias que, de certa forma, acaba criando uma barreira para que eles pudessem receber Jesus como o Messias, né? E Jesus nesse momento não estava correspondendo com aquilo que de certa forma era a expectativa desse povo. Nós sabemos que a primeira vinda de Cristo, ele viria como um servo sofredor, que estabeleceria a justiça, que morreria pelos nossos pecados e prepararia assim então um caminho para Deus, tá? Então respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Mas entretanto, e aqui está uma afirmação importante no verso 64. Desde agora vereis, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui fica claro que o Messias retornaria depois de cumprir o propósito do servo sofredor. Tá? Ele declara que voltaria. Então a esperança da segunda vinda, ela toma sentido aqui. Só que é algo que de certa forma é importante para nós nesse momento, né? A gente não está falando de escatologia, né? Que é a realidade de que o próprio Jesus declara que é o Filho de Deus.
Então Jesus, com seus próprios lábios, com sua própria boca, com todas as palavras, ele diz que é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, a qualquer momento ele poderia interromper as agressões. Mas o que ele faz? Ele mantém firme o seu propósito, ele vai adiante, ele vai além, para além de obedecer o Pai, agradá-lo também. Então a ideia de salvar pecadores através da morte e ressurreição de Jesus é de quem? É do Pai. Tá? Então o Pai, ele se agrada em moer Jesus. Por quê? Porque isso é a única maneira de satisfazer aí o paradoxo que há, né, no Novo Testamento. E quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos duas realidades. A primeira, de um lado, o sofrimento de Cristo, né, recebendo a ira de Deus pelos nossos pecados, mas também de outro, sendo um belíssimo ato de submissão e obediência à vontade do Pai. Então nós começamos a perceber que o sofrimento cumpre um grande propósito na história da redenção. E se Cristo sofreu, nós também devemos esperar o sofrimento. Então essa mensagem aí que diz que ninguém vai sofrer, que vai estar tudo certo, que vai ficar mil maravilhas, essa é furada. O sofrimento cumpre um objetivo precioso na história da redenção. Então Jesus aqui declara com todas as letras que é o Filho de Deus. E quando o sumo sacerdote escuta isso, ele rasga as suas vestes e diz: blasfemou. 65. Que necessidade mais temos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto, davam-lhes murro, outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? A sentença foi liberada sobre Jesus por causa da sua declaração. Ele então é réu de morte. Agora, nesse momento, os sofrimentos eles começam a ser mais intensos. Por quê? Porque há uma mistura agora de pressão psicológica com agressões físicas e humilhações. Eles estão pressionando Jesus a respeito da sua identidade. Se você é o Cristo, profetiza quem te bateu. Eles estão humilhando Jesus, cuspindo em sua cara. Eles estão agredindo a Jesus, dando murros em sua face. Mais do que nunca aqui a dor começa a tomar uma forma impressionante e Jesus está suportando toda essa dor calado, como uma ovelha muda que vai ao matador. E isso aqui é só o começo. Isso aqui é só o começo. Se nós parássemos para pensar no sofrimento de Jesus, se nós parássemos para pensar com mais intensidade, né, na paixão do Cristo, nós veríamos com quão amor Deus o Pai nos amou. E a coisa mais interessante é que olhando para tudo isso, nós temos que entender que Deus não precisava nos salvar, gente. Isso é fato, Deus não precisava nos salvar. Quando nós temos consciência de que Deus não poupou os anjos que pecaram, nós começamos a perceber que também Deus poderia ter escolhido em perfeita justiça deixar-nos em nossos pecados, aguardando o julgamento. Mas por ser rico em misericórdia, o que ele faz? Ele resolve nos salvar. E a única maneira é entregando o Filho dele por nós. Toda a pressão psicológica ali no Getsemane, que girava em torno da vontade do Pai, né, de certa forma vai ficar ainda pior quando Jesus é levado ao Sinédrio e está debaixo aí dessas acusações. Só que analisando esse lance aqui, aí a gente vai destacar agora esse aspecto redentivo, a gente pode notar um fato precioso. Deus ele envia seu Filho ao mundo com um desejo e com uma intenção. Deus quer resgatar o homem, mas não simplesmente perdoar o homem e deixar com que o homem agora viva como um ser perdoado. Viva como um ser que agora a nossa treta, a nossa inimizade já não existe mais, você é um ser perdoado. Viva, vá, gafanhoto, né? Vá, pequeno. Já assistiu aquele filme chinês, né? Que o discípulo aí envia o seu, né? Ele vai para viver aquele momento. A ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é tocar o ser humano, é resgatar o ser humano, é redimir o ser humano, é tornar-se favorável ao ser humano, é justificar o ser humano. Só que mais do que isso, é fazer com que esse ser humano se torne membro da sua família. Ou seja, é interessante que Cristo, de certa forma, como propiciação, faz com que Deus se tornasse favorável a nós. Aí a gente pode ser justificado. Só que existe algo a mais, que é a realidade da adoção. O Pai quer nos fazer membros da sua família. Na regeneração, quando a gente nasce de novo, Deus nos dá nova vida espiritual.
Na justificação, a gente tem o direito legal de estar diante dele. Mas na adoção, é ali que Deus vai nos reconhecer como filhos seus. Entenda que não é só, o Deus se fez... Não, é o Filho. O Filho foi enviado ao mundo para resgatar a cada um de nós. E nos dar essa possibilidade. Que possibilidade? A possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus, quando está na Terra, ele tem um objetivo bem claro. Ele revoluciona a perspectiva do relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Na maioria das vezes que Jesus se referia a Deus como um pai. Isso é inédito, gente. Não é Lagoa Azul, entende? É inédito, isso não existia. É outra perspectiva, é outra realidade. Ele está se referindo a Deus como um pai. Ele pega uma das palavras mais carinhosas usadas no seio da família e ele usa essa palavra no seu relacionamento com Deus. Que palavra é essa? Abba, paizinho querido. Então Jesus, né, é legal chamar de eterno, de soberano, né? Só que Jesus chamava de Abba. Ele revoluciona. Cara, isso é revolução, gente. Para nós, assim, nem tem sentido às vezes, mas olhando o contexto, olhando a realidade, ele revolucionou a perspectiva do relacionamento que a gente tem que ter com Deus, simplesmente chamando Deus de Abba. Agora, por que ele faz isso? Porque ele tem essa intenção. A intenção de nos redimir e de demonstrar para nós o que é realmente ser filho de Deus. Sim, ele joga para intimidade, né? Deixa mais pessoal, né? Sim. São alegoras que toda oração, toda reza tinha que começar com uma alequia. Mas, como nós sabemos, toda reza ela cai muito no formalismo. É uma questão muito de liturgia, né? Isso. Agora, todo momento que Jesus se refere, você vê o testemunho de Deus. Manifesto pela sua natureza, pela natureza do seu poder, dos seus milagres. Então, por isso, fica mais fácil você entender nessa perspectiva quando Mateus ele aborda a questão de que as pessoas se admiravam do ensino do Senhor. Ele fala assim, ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Estudo talmúdico, que parece divergências entre a comunidade dos discípulos de Shimai e Léo. Como que guardar o mandamento? Sim, assado. O Senhor determinava, né? Dessa forma. Olha o que disse os antigos. Os antigos é toda a tradição. Então, quando ele refere a Deus como Pai, faz muito mais sentido por aquilo que ele manifesta. Não é só ensina as palavras. Porque ele é. Isso, a tradição pega a vida manequim, que é uma oração antiga. Se for em qualquer. Eu acho que o que for não é estado. Você vê por que eles usam eles acrescentam outras partes nessa regra. Porque Rabi aqui, quando ele clama a Deus por um milagre na chuva, e ele refere nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, acontece o milagre deles. Opa, está aí. Se a gente não ficar nas grandes repetições, então a chave mestra para qualquer reza é nós nos referirmos a Deus, o Eterno, o nosso Pai e o nosso Rei. Mas isso aí é um único incidente. Você pega esse contexto. Agora, no caso de Jesus, não. A oração que ele faz diante do corpo de Lázaro, ele deixa bem claro. Olha, eu estou orando aqui por minha causa, esses minutos. Estou orando aqui por causa deles. Eles têm que ouvir. Eles têm que saber que eu estou revelando a sua natureza. Não somente a filiação, a verdadeira filiação, mas a natureza do seu caráter paterno. O fato de Jesus se dirigir a Deus como Pai vai muito mais além do que simplesmente uma nomenclatura diferente dos 70 e poucos nomes que você acaba vendo por aí. É a autentificação da filiação, da paternidade.
Aí entra dentro desse contexto que a Bíblia vai descrever Jesus como unigênito, né? Então Jesus é descrito aí primeiramente como unigênito do Pai, ou seja, ele era o único filho que o Pai, de certa forma, tinha. Ele era o monogênesis, né? Que é o termo grego ali que eu estou mais familiarizado com essa perspectiva. Então depois que o homem peca e resolve por viver por si só, ele de certa forma acaba perdendo a condição na qual ele havia sido criado. Foi destituído de uma posição, de uma realidade. Ele acaba sendo, de certa forma, destituído da sua filiação. Ele entra numa condição onde ele é criatura de Deus. Ele é filho dos homens, né? Uhum. E Adãozão. Sua própria imagem, né? É uma perspectiva humana, né? E aí o que acontece? Como a Escritura chama ele de unigênito, a gente percebe que ele é o único filho que nesse momento Deus tinha, o único que tinha permanecido dentro dessa realidade, o único que tinha se mantido nesse gene. Aí o que acontece? A Bíblia diz, né, que a gente vê ali a glória como do unigênito do Pai. Ele permanecia com a glória de ser filho de Deus, ele era o unigênito, ou seja, o único filho do Pai, diferente de nós que pecamos e perdemos essa condição. Agora, qual que era o plano de Deus? O plano de Deus era enviar Jesus para revelar um mistério. Qual era o mistério? Era que Cristo em nós se transformava na esperança de retorno a essa glória, ou de retorno a essa realidade, de retorno a essa posição. Né? Então, quando Jesus se faz carne e vem para a terra, ele vem como o unigênito. Mas quando ele morre, né, depois da sua morte e ressurreição, ele deixa de ser o unigênito, ele é chamado do quê? Primogênito. Então ele deixa de ser o único para quê? Para se transformar no primeiro ou no primogênito entre muitos irmãos. Então Deus envia o Filho dele para quê? Para que nós fôssemos restaurados como filhos. Jesus é esse primogênito que é seguido por muitos irmãos. Então tem uma frase aí do Lewis que é bem conhecida que diz que o Filho de Deus se fez homem para quê? Para que o homem também pudesse agora se tornar filho de Deus. Mas agora o simples fato de saber que Jesus se entregou por nós, toma o nosso lugar, nos dá a possibilidade para tal restauração não é suficiente. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer quando a gente tem o entendimento do Evangelho. Porque lá no João 1 diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Então, gente, através daquilo que nós estamos compartilhando, Jesus está se fazendo carne aqui. Né? Ele está aqui. Só que existe uma grande diferença entre ele estar aqui e ser recebido, entre ele estar aqui e não ser. Isso que eu estou partilhando com vocês tem um caráter mais simples, porque é o que a gente utiliza nas casas, quando a gente vai pregar o evangelho para as pessoas. A gente vai lá a uma reunião um dia só para falar da ira. Aí no outro dia a gente vai lá só para falar da filiação. Aí no outro dia a gente vai lá só da substituição. Para que a pessoa comece, né, a gente evangelizou ela na rua. Ou contato, um amigo, evangelizou, ele achou interessante. Aí nós começamos a pregar o evangelho. Então esse é o nosso ponto de partida. Por isso que ele também não está entrando assim em algumas questões que, né? Porque existe muito, como eu falei, a redenção é enorme. A gente vai pegar coisas simples. Mas a grande ideia é... Por isso que às vezes tem algumas aplicações, no sentido de, gente, agora Jesus está se fazendo carne aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai receber esse Cristo ou não? Né? Você vai, depois de todo esse entendimento, que ele aplaca essa ira, satisfaz essa justiça. Só que mais do que isso, cara, ele quer te fazer, né, através disso, ele abre uma oportunidade para que você se transforme em filho de Deus. Você vai perder essa oportunidade? Porque diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber, aqueles que creem no seu nome. Essa palavra poder, ela significa direito e privilégio. Né? É tipo uma carteira de motorista. Não é um direito de todos, só que é um privilégio de todos. Não, é um direito de todos, mas um privilégio não é de todos. Por quê? Porque para se tirar a carteira de motorista tem que ter uns 2,5 no bolso aí, porque senão você não tira. Então é direito, mas não é privilégio. Tá? É direito assegurado. Você chegou com 18 anos, você pode fazer, não interessa. Só que a questão é que isso é um direito que precisa ser acompanhado de um privilégio. Porque se você não tiver recurso,
você não faz. Agora, quando Jesus diz que tem poder para nos fazer filhos de Deus, ele não tem tanto aquilo que é direito quanto aquilo que é privilégio. Então nós temos o direito e o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, né? Filhos que não nascem nem da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, né? Como é que a gente lida no Brasil, por exemplo? Nós temos aí 90% da população que diz que crê em Deus, mas não expressa com as suas vidas, né? Eu não sei qual é o tipo de crença que tem, né? Agora, quando a gente, de certa forma, crê em alguém, o que a gente faz? Por exemplo, eu acreditei tanto na minha esposa que eu resolvi devotar minha confiança a ela, né? Então, é mais ou menos assim. Você acreditou em Cristo, você creu em Cristo, o que você vai fazer? Você vai devotar sua confiança a Ele, você vai viver num relacionamento de fidelidade, né? É a ideia de que o justo, por sua fidelidade, né, por essa relação, não por algo ambíguo, subjetivo, doutrinário, conceitual, não, mas por uma atitude, por algo que de certa forma está na vida dele, é demonstrado por suas ações no seu cotidiano. Então, fé está relacionada a um estilo de vida. Então, se eu creio no Messias e o recebi, eu estou evidenciando isso. Como? Eu me tornei filho de Deus. E como é um filho de Deus? Um filho de Deus, ele é parecido com Jesus, né? Então, quanto mais perto eu estou do Pai, trilhando esse caminho que é Jesus, mais parecido eu estou ficando com Ele, ok? Então, não tem como eu receber a Cristo como propiciação, ver a Cristo como esse sacrifício que recebe a ira, ser justificado, ser perdoado, ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Não tem como receber isso, ser regenerado, ser justificado. Não tem como receber todas essas bênçãos que a expiação vai trazer para nós, sem manifestar uma realidade de que eu estou dentro disso de verdade. Que isso não é só um conceito, que isso não é só uma teoria. Como é que isso vai se tornar claro para mim? Como é que eu vou saber, puxa, esse cara está demonstrando frutos dignos de arrependimento? Há evidências na vida dele de uma genuína e verdadeira salvação, de uma genuína e verdadeira conversão. Se você for ler o diário do David Brainerd, você vai ver que ele ficou cabreiro com a conversão do intérprete dele. O primeiro cara a se converter foi o intérprete. E ele ficou cabreiro com a conversão dele. Ele ficava assim, puxa, mas esse cara acho que não se converteu não. Ele ficava examinando. O cara já estava dando frutos assim que você olhasse e falava, nossa, se esse cara não se converteu, não, nem eu me converti. E ele não, ficava ali batendo na mesma tecla. Por quê? Porque é necessário uma evidência. Tudo aquilo que é conceito precisa fazer diferença nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, de certa forma, está sendo aproveitado quando? Quando minha cabeça se encheu? Não, está sendo aproveitado quando eu me pareço mais com Jesus. Tá? Então tudo aquilo que a gente está vendo da missão, do Cristo, do Evangelho, aqui esses aspectos redentivos, eles vão, de certa forma, tornar-se cada vez mais significativos quando? Quando você conseguir explicar ele certinho, quando você conseguir organizar suas ideias, sistematizar o pensamento. Não, quando você for cada vez mais parecido com Jesus. Porque esse é o objetivo dessa iniciativa divina. Não é só arrancar você do inferno, fazer com que você vá morar no céu. Não. Mas é Deus adotando você. É Deus fazendo com que você se torne participante da sua família. É Deus revelando para você quem é o filho dele. E revelando juntamente com esse filho o seu desejo. E qual é o seu desejo? O Pai quer ter mais filhos que sejam semelhantes, parecidos com Jesus. Então, quanto mais profundo esses conceitos forem assimilados, o maior desejo vai existir em nós de sermos parecidos com Jesus. Por quê? Porque esse é o objetivo. Isso está acontecendo por quê? Porque o Pai quer nos fazer parte da sua família. Então, sem essa compreensão, isso vai ser vazio, entendeu? Porque pode conter muito significado, mas vai ser vazio de sentido, entendeu? Porque a gente não simplesmente estuda a Bíblia para encontrar significado. A gente estuda a Bíblia para encontrar sentido, entende?
É mais do que conceito, mais do que significado, mais do que, como você usou o termo, nomenclaturas, né? A doutrinas, a aplicação, a expiação, mais do que isso. Não é para termos as definições corretas, não, mas é para termos o sentido certo. É para sabermos é aqui que nós vamos. É nessa pegada. É cumprirmos com esse objetivo, com esse propósito, com esse desejo, com essa realidade. Por isso que estudar, ver tudo isso aí, de certa forma, né, vocês são uma igreja bem inclinada ao ensino, né? Por isso que estudar e viver tudo isso, por exemplo, sem viver as disciplinas espirituais, sem ter os deveres do coração, sem... Aí já era, mano, não vale nada, né? Não tem sentido. Mas agora quando nós, de certa forma, estamos ali, entendendo, crescendo nos nossos conceitos, no nosso entendimento, e isso vai nos levando a um lugar onde a gente está se conformando ao Filho. Ah, mano, aí tragam mais livros para nós. Né, Michael? Tragam mais livros para mim. Eu preciso desse. Né? Porque aí vai ser a diferença, né, do conhecimento que incha e do conhecimento que transforma. Porque o Pai quer proporcionar não conhecimento que enche, né? Tipo, você viu como eu sou um cara esclarecido, né? Você viu como eu prego, como eu... Não, cara. Isso aí é balela. Agora, outras pessoas falando. Agora, você viu como ele tá mudado, né? Tá mudado esse irmão. O que aconteceu com ele? Pois é, começou a estudar a Bíblia. Começou a entender a Escritura. Começou a se conformar ao Cristo. Esse é o objetivo, né? Essa é a grande intenção. Amém, irmãos?